Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar minha atenção para ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me traz a sua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pois é, amigos, essa noite promete. Eu estou aqui com o Jeff Basto, grande técnico de som da Angel AV Pro. Jeff, boa noite. O seu boa noite para o nosso ouvinte já começou matando a pau, meu amigo. Prazer em tê-lo aqui, Jeff. Prazer, Rogério, prazer falar com você, prazer estar aí com os seus conectados, o pessoal aí. Uma boa noite para todo mundo aí, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, vamos para essa live Jeff, aqui. olha, é um prazer te ter aqui no Tudo Azul Móvel. Aliás, se o Tudo Azul Móvel é possível, é graças ao seu trabalho. Eu fiz questão de te entrevistar, porque você faz um trabalho dos bastidores. Às vezes Sim. o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha, não sabe a dificuldade de trazer alta tecnologia para dentro de um carro móvel, igual é a propósito do Azul Móvel. Sim. E aqui tem vários desafios, né, Jeff? Vou viajar com esse carro, preciso, além dos equipamentos de primeira linha que você instalou, tenho que estar conectado com a internet, uma série de questões. Mas eu, antes de contar a vida do Jeff, que hoje é o proprietário da Angel AV Pro, eu vou voltar no tempo, meu querido Jeff. Vou voltar a 10 anos atrás, quando você chegou aqui nos Estados Unidos da América. Como foi essa decisão de vir para os Estados Unidos da América? Ei, Rogério, é uma história muito longa. Assim, eu me converti aos 22 anos de idade, né? E aí eu me converti, eu fui trabalhar no som no acampamento da Igreja Metodista, no acampamento de jovens. O meu sogro tinha um som, ele alugava, eu era gerente de uma banda nessa época, tocava contrabaixo, era gerente de uma banda, tinha uma estrutura fantástica, uma banda de baile, essas bandas de formatura do Brasil, banda show, né, que a gente fala. E a banda era nova, ela tinha acabado de ser formada, né, e essa banda... Ela não tinha repertório para tocar carnaval. E banda baile sempre toca carnaval nos Toca clubes, tudo, né? Mas no carnaval tem aquele, vai pro clube e toca só música de carnaval. E a banda não tinha repertório, então a gente não tocou carnaval aquele ano, a gente ficou livre, a banda toda, todo mundo era assalariado, mas não tocou carnaval. Todo mundo ficou livre. E aí pintou essa oportunidade de eu ir cuidar do meu sogro, alugou o som para uma igreja, fazer um acampamento de jovens lá no Paraná. Eu sou do Paraná, sou de Londrina, né?
e mais uma cidade próxima chamada Açaí, uma cidade que foi Deve, colonizada por s- japoneses. deve ser uma cidade gostosa, né? Açaí, só que é com dois S's, É. não é com C cedilha. Mas é muito bom, gosto muito de Açaí. Passei bastante tempo da minha infância lá, férias na casa da avó e tal. Mas enfim, aí eu fui pra Açaí. A minha família é de lá, né? E também da parte da minha mãe. Mas aí eu fui trabalhar, por um acaso, eu fui trabalhar em Açaí no acampamento de jovens da Igreja Metodista. Fui fazer o som lá. E entrei lá, assim, mal, ruim de, assim, relacionamento com a Carla, hoje minha esposa, né? A gente já estava junto, mas, assim, pronto para terminar, eu cheguei lá no acampamento e fui lá para trabalhar, saí de lá convertido. Foi Olha só. uma, Uma bênção, né? foi uma experiência, assim, a experiência, né, gente, para quem, é, eu que, tipo assim, eu toquei na noite, mas eu nunca tive vontade de usar droga. Então eu nunca usei droga. Todo mundo acha que todo mundo que toca na noite é drogado, é maconheiro, é não sei o quê. Sim. Tem um estereótipo assim gigantesco que nós gostamos de colocar nas pessoas porque elas fazem determinado tipo de profissão. E aí eu sei que a gente tem essa questão. O cara toca na noite, é isso, é aquilo. E São os não, rótulos que vão nos dando, vão nos né? dando rótulos. E aí, mas eu nunca experimentei nenhum tipo de droga, nada assim. Sempre fui profissional, muito profissional. E as bandas que eu passei também não tinham. Se tivesse, tinha um ou outro que eu nem fiquei sabendo, ou se usava eu não sabia também, enfim, mas assim, muita gente de família, muito pai de família trabalhador, às vezes a mulher cantava, o filho tocava contrabaixo, o pai cantava, o outro era baterista, o filho era percussionista, então era em família. Mas enfim, aí eu fui para esse acampamento, eh, fui lá, né, com minha vida sentimental despedaçada, a vida, tudo assim. E, Rogério, foi uma experiência tremenda que mudou minha vida toda. Você perguntou por que eu vim para os Estados Unidos. Isso tem a ver, Sim, tudo mas a você. ver. Tem tudo a ver. Eu fui por acampamento, sim. Na verdade, eu ia voltar lá para casa da Carla e ia pegar minhas coisas e ir embora quando eu saísse do acampamento. Esse era o plano, né? E quando eu tava lá no acampamento, no terceiro dia, eu tava na frente da mesa de som, ajoelhado. Ajoelhado, eu estava em pé, com meu coração duro, ouvindo o pessoal clamar a Deus, orar, louvar o Senhor, do jeito que os crentes fazem, né? E E aquilo não mexia com você naquele não, eu momento? tava com muita raiva Hum. de tudo, sabe? Com raiva da vida, do mundo, pensando em terminar o meu relacionamento com a Carla, com raiva dos crentes, sabe? Sim, ficava pensando, esse povo é tudo idiota, o que eu pensava, povo Ai, tonto. Pra que fazer isso? Rapaz, no terceiro dia, era acampamento de jovens, eles começaram a fazer um clamor e clamar a Deus e cantar louvores e tal, e foi um período grande. Eu estava na frente da mesa de som, Rogério, é o inexplicável dos milagres. Eu estava na mesa de som, veio um vento, Rogério, encanou por debaixo de mim, como se tivesse um redemoinho ter vindo na minha volta, igual tá aqui o violão, eu estava aqui, o vento começou nos meus pés embaixo, foi rodando em volta de mim assim, né? Tô com o violão mostrando aqui, olha. passou pelo meu corpo, passou por cima da minha cabeça assim e subiu. Quando aquele passou, Rogério, eu caí de joelho no chão. Foi um negócio Olha. assim, cara, a hora que eu caí de joelho, eu caí assim chorando, passou um filme da minha vida assim, sabe, Rogério? Assim, acelerado, aquele filme assim, fast forward, acelerado, Rogério. Quando eu levantei, eles foram lá, o pessoal da igreja me pegou, né, me abraçou, me levantaram, e tal, e eu já chorando. Quando eu abri os meus olhos, velho, eu tava enxergando o mundo de outra forma. Eu É como se tivesse, assim como a experiência que o apóstolo Paulo teve, que o apóstolo Paulo a gente sabe que ele perseguiu os cristãos e ele estava indo para Damasco para continuar a perseguição dele. E Jesus aparece para ele, uma luz muito forte, e ele fica cego. E aí ele precisou ir na casa de um servo de Deus chamado Cornélio para que ele orasse e as escamas caíssem dos olhos dele. E aí ele pôde ver a verdade. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu levantei, Rogério, que abri meu olho, eu enxerguei um mundo totalmente diferente, Rogério. É inexplicável, gente. É só o poder de Deus para fazer uma coisa dessa. Uma vida de uma. Impressionante. Eu não usava droga, mas eu era mal.
Eu tinha, como todos nós temos o DNA do pecado, ele veio enrustido em nós, ele veio enfiado dentro de Se nós. você alimentá-lo, então, aí. Aí, pior ainda, eu não usava droga, mas talvez eu era um cara legal, mas não tinha uma índole boa, entendeu? Assim, porque o negócio não é o que você vê por fora, é o que você vê por dentro. Isso que é o importante. E aí, Rogério, dali eu comecei a enxergar, então tava enxergando, aí eu via, assim, sabe, tudo de errado que eu tava fazendo, né, na questão de relacionamento, vida e tudo mais. E eu, pra quem não sabe, eu já tive dupla sertaneja, eu toquei muitos desde os dos 11 anos de idade, eu tô mexendo com música, com Você já 15, tinha todo um envolvimento sim. com essa questão de música e som, né? E som, eu comecei, assim, como eu comecei na música também é interessante contar, mas depois, se você lembrar mais pra frente, a gente volta um pouquinho. Mas assim, Rogério, eu tive essa experiência, então eu enxerguei tudo o que eu estava vivendo. E aí eu, como eu estava falando, eu já tive dupla sertaneja. E na banda que eu estava gerenciando, essa banda que não tocou e por isso eu estava no Não acampamento, tocou no carnaval. e eu estava lá no É. acampamento, eu me converti, tinha um rapaz, um amigo meu, o Renan, cantava demais. E eu falei, ah, vamos montar uma dupla com ele. Eu queria retornar a ter dupla, e a Carla não queria que eu retornasse, né? A dupla e A tal. Carla já era evangélica nessa Não, época? a Carla Não? era espírita. Hum. A Carla, a família dela inteira era espírita e, enfim. E assim, na verdade, quando eu saí do acampamento, eu falei pra Carla, olha, aconteceu um negócio comigo aqui. Ela estava junto com Não, você no tava evento? não. Não, Não, também. ela não estava lá, ela não sabia de nada. Quando eu cheguei, ela falou era outra pessoa, era outro ser humano, era alguém transformado pelo poder de Deus. E aí eu falei pra ela, olha, eu não eu, eu, eu decidi um negócio, eu vou parar de tocar no meio secular, eu não vou tocar mais, eu vou, é, eu vou desistir, eu vou casar com você, eu quero servir a Deus a partir de agora. Aí esse foi a decisão que eu fiz ali, né, na hora. E aí ela falou assim, nossa, era a última coisa que eu esperava ouvir de você. E eu falei, aconteceu um negócio comigo ali, aí eu contei pra ela e tal, ela ficou assim, ah, que legal, né? Que bom. Aí, enfim, aí eu fui. Beleza, aí aconteceu isso. E ela Eu, percebeu que realmente eu você. mudei, eu mudei. Aí a Carla também teve uma experiência muito grande na banda que tinha o Reinaldo, que foi meu discipulador. O discipulador é aquele que é o catequista, né? Que a gente chama na igreja católica. Para Ok. nós a gente chama de discipulador. É. Então o Reinaldo, Disse discipulador. pulador. Que faz Ok. discípulos, né? Ok. Então ele foi meu discipulador. E aí ele era trompetista na banda e era crente. E ele evangelizava na banda a galera, entendeu? Ele estava ali, ele sempre estava falando do amor de Deus e tal. E a Carla viu minha mudança. E a maneira que ele chegou na Carla, ele estava conversando e tal. Ele conversando com ela, ele falou: Ah, e aí o Jeff, como é que tá e tal? Ah, não, melhorou e não sei o quê. Aí ela falou assim: Ah, não, mas eu tenho a minha religião, não sei o quê. E foi dando os argumentos dela, mas ele falou assim: Mas você não viu que ele mudou? Você prefere ele do outro jeito ou desse jeito? Ele falou: Ah, assim. Aí ela começou a questionar ele muito. A Carla é muito inteligente, né? A Carla é fisioterapeuta, ela tinha acabado a faculdade, ela estava cantando na banda porque ela tinha acabado a faculdade e não sabia a área que ia atuar. Então eu falei, eu era gerente da banda, fiz um nepotismo. Falei, falei, Arrumou trabalho para falei, Carla. vamos cantar lá comigo na banda, você fica comigo pelo menos e aí a hora que você decidir o que você vai fazer da físio, aí você vai e faz, né, e tal. E aí aí a Carla teve uma experiência com Deus também muito forte e através da vida do Reinaldo e converteu-se também, né? E se tornou hoje uma bênção, um ministro de louvor, né? A família dela se converteu toda, a minha mãe se converteu e a galera foi vindo, né? Assim, é, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? A palavra diz isso. E aí foi vindo aos poucos, mas eles foram vendo a nossa mudança, mudança de atitude, de caráter, de vida, né? Não que a gente não erra ainda, a gente erra demais, peca, mas a gente está sempre lutando contra isso, entendeu? Porque é, a- é, a- a- tem uma história que eles falam o seguinte, Rogério, você pode pegar um porquinho,
um porquinho. A leitoa da cria, você cata esse porquinho, você cuida dele, dá banho, dá mamadeira. Tem gente que tem um porquinho de animal de Sim. estimação, né? Um leitãozinho, dá mamar, cuida dele e tal. A primeira vez que você deixar a porta da sua casa aberta e ele conseguir escapar, o primeiro lugar que ele vai na lama. Por quê? Porque é da natureza dele. Ele- Ele não se livrou disso, não se e- livra disso, né? É, a gente luta contra o pecado, entendeu? A gente é uma luta diária, né? Porque assim como foi colocado aos pés de Jesus, quando Jesus foi tentado, né? Depois que ele terminou os 40 dias dele de jejum no deserto, lembra que a palavra diz que Satanás apareceu e falou para ele assim: se você se ajoelhar aos meus pés, tudo isso eu te darei. Mostrou para ele todos os reinos da terra. Jesus foi tentado. E nós? Será que a gente não é? Todas as horas, todos os dias. Tan- Tanto, assim, e quando eu falo tentado, gente, não é. Tô falando só de área sentimental ou sexual, não. Você é tentado a assinar um documento em falso. Você é tentado a testemunhar falso contra alguém para prejudicar alguém. E tudo isso. Entendeu? Então, é, Deus muda isso na nossa vida. E aí, para responder a sua pergunta, eu me converti. Falei pra Carla que não ia tocar mais na noite, realmente não toquei, marquei o nosso casamento. Casamos no dia, eu me converti no dia 12/2 de 2002 na cidade de Açaí, no Paraná. No dia 23 de novembro de 2002 a gente casou na igreja, eu e a Carla, os dois convertidos já. Aí nós casamos, depois nós nos batizamos em dezembro. E eu larguei de tocar na banda, né? Eu dei um prazo, fiquei até o prazo que eu tinha dado, saí, e aí começou a minha luta, porque não queria, eu não queria retornar para a noite ou É porque a tocar. banda era o seu, É o meu era o seu ganha-pão, trabalho, meu né? trabalho, mas eu Aí não. houve um conflito, né, no o- aspecto de trabalho, né? mas é que eu não queria, não é que a igreja não deixava, entendeu? A igreja não deixa. É, é, isso aí é uma linha muito tênue que tem que ser trabalhada, porque cada igreja vai ter né, Uma um linha de olhar, conduta. de olhar, né, naquilo ali. Mas é o meu trabalho. Bem, se alguém falar pra você parar de, tipo assim, se alguém chegar só, você tem que parar de tocar, ok, você vai pagar pra eu parar? Ok, eu vou parar de tocar, mas aí o senhor vai pagar meu salário? Como, Não, como mas por que que você você não vai. trabalha de pedreiro? Não, porque eu estudei pra ser músico, eu não sou pedreiro. Não tenho nada contra. Né? Inclusive aqui a gente faz de tudo nos Estados Unidos, né? Sim. Você é de, E como eu brinco, a faz? gente faz de, É, de é, reboco a cirurgia cardíaca, é. aqui a gente é tudo nesse lugar. A gente se torna especialista em tudo, né, Jeff? Aqui você tem que se virar nos 30, né? A É. realidade. Mas enfim, aí eu decidi não voltar, não voltar. E aí em 2003, isso foi em E 2002, em dois. 2003, a, a igreja me contratou em dezembro de 2003. Essa igreja que eu comecei a ir por causa desse meu amigo Reinaldo. Eu trabalhei nessa igreja por 10 anos. Só que em 2004, Essa igreja te contratou para cuidar porque o que que aconteceu? Eu me converti na igreja metodista Ok. e que era o acampamento, era da igreja metodista. E esse Reinaldo, meu discipulador, ele era da igreja presbiteriana. E questão de comunicação, como comunicação é importante, gente. Ninguém da igreja metodista falou pra mim que tinha culto no domingo na igreja. Eu não sabia, eu acabei de me converter, eu era novo, eu não sabia. Quando é o culto? Eu sabia que tinha culto de jovens, no sábado. E sábado a banda viajava demais, no sábado eu não ia poder ir na igreja mais. Entendeu? Foi algumas vezes, mas não ia poder ir mais porque ia começar os comícios. Tinha comício ainda, e a gente ia viajar muito. A gente ia tocar um festival no Paraná todo. Um negócio assim. E aí, Rogério, o que que aconteceu? Por causa disso, eu falei pro Reinaldo, a minha igreja não tem culto, acho que no domingo. Na sua igreja não tem um culto de semana para eu ir com você lá? Porque é o seguinte, a sede da banda é a 50 quilômetros de Londrina. Eu morava em Londrina, no Paraná. Então a gente ficava segunda e terça em Londrina, quarta a gente ia para a sede da banda, ficava lá quarta, quinta, sexta e sábado, porque a gente ensaiava quarta, quinta e sexta, Depois ia tocar. viajava, voltava, então era essa vida. Aí ele falou: "Não, na minha igreja tem culto na terça". Eu falei: "Ah, então vai dar para eu ir lá". Eu comecei a ir lá. E aí como eu já tinha decidido largar o meio, né,
que eu falei, ó, vou parar e tal. E eu comecei a frequentar a igreja, porque eu sou da área da música, o pessoal foi me acolhendo, trazendo, conhecendo, foram me incluindo na igreja. Aí eu comecei a tocar no louvor e tal, e aí em 2003 o técnico de som foi embora, porque ele era de Sorocaba, ele voltou para Sorocaba, ele terminou o seminário, ele hoje é um pastor, pastor Caio Batista, lá em Sorocaba, e aí eu entrei no lugar dele para trabalhar na igreja em dezembro de 2003. E em 2004 a igreja recebeu uma caravana com 60 americanos. Aí Aí entrou, começou o começou seu trajeto para cá. para os Estados Unidos. E É. aí, Rogério, o que que aconteceu? Eu, assim, eu tava, assim, eu tava, assim, eu ganhava um salário mínimo na igreja, um salário mínimo mesmo. Não tinha carro, não tinha nada. A igreja tinha muita gente muito rica na igreja e precisava hospedar os 60 americanos, porque tem uma realidade aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, fecha-se muito igrejas americanas porque eles não investiram na vida dos jovens. Os jovens vão embora e vão ficando os velhos. E os velhos não têm como tocar mais as igrejas, e elas acabam fechando, porque eles não chegam a uma idade, se aposentam, não tem como mais, né? Não Morrem, há renovação, né? não tem a renovação. Então, o que que aconteceu? Eles vieram para conhecer a realidade do Brasil, porque a nossa igreja estava crescendo muito, uma igreja presbiteriana. E aí veio esses 60 americanos para lá, e quando estavam chegando os dias próximos, alguns não tinham casa para ficar, só que tinha tanta gente com casas maravilhosas para receber esse povo. A secretária da igreja me ligou, ó, será que não tem como você ficar com um americano na sua casa? Eu falei, como? Eu não tenho carro, olha, eu ganho um salário, eu nem sei o que dá para esse povo comer, eu não sei falar inglês. Mas a Carla sabia. A Carla estudou 7 anos no IASIG. A Carla teve a vida um pouco diferente da minha criação, né? Ela teve um pouco mais de oportunidade. E aí, eu não tinha, mas aí eles se arranjaram, ela falou, não, não, ligaram para um presbítero, o presbítero falou, não, é um amigo nosso, falou assim, o Semir, falou assim, não, ele fica com um carro meu, a igreja vai comprar, nós vamos fazer uma compra, a gente leva para lá e boa. Ajeitaram tudo para te Ajeitaram tudo e me deram uma lista, um e socorro. tinha lá, É. né, uma lista, e tinha os americanos que precisavam ser hospedados. Aí tinha lá escrito lá assim, eu fui lendo, vi, e tinha a profissão de cada um, e tava lá, Gary Yankay. Eu acho que tinha 58 anos, diretor de música. Eu falei, esse cara aqui, é esse cara aqui que eu vou É, pegar. E aí eu peguei o Gary e escolhi ele para ele ficar com a gente em casa. E o Gary se apaixonou pela gente. que Aí legal. ele falou assim, Ele ficou quanto tempo na sua casa nessa época? ele ficou, eu acho que eles ficaram 10 dias, se eu não me engano, ou 15 dias, eu não lembro agora. Ok. E a gente fazia tudo, eles queriam experimentar a cultura brasileira, então a gente fazia o nosso café da manhã, né, essas coisas e tal. E aí o Gary falou, vocês vão para os Estados Unidos. Aí a gente ficou assim, como assim? Não, deixa eu chegar lá, eu vou arranjar tudo. E ele, de fato, ele arranjou tudo. Eles retornaram para o Brasil de novo, na mesma missão. Ele foi com a gente, comprou as passagens, a igreja aqui dos Estados Unidos, a Colonial Heights Presbyterian Church, lá do Tennessee, comprou as passagens, pagou as nossas despesas, tudo. A gente tirou o visto, né? E aí, em 2005, em agosto de 2005, nós viemos para os Estados Unidos para passear e conhecer essa igreja e compartilhar com eles o amor de Deus, A né? igreja era onde? No Tennessee. Tennessee. Ok. Chama Colonial Heights Presbyterian Church. Fala, Neuzinha. Ah, Nós, tá. nós, nós vamos Vamos cantar, sim, daqui a pouco dar um breakzinho aqui na história. pro Jeff mudar a história da vinda para cá e aí nós damos esse intervalo com a Com a música. música. Fecha Vou essa fechar então. parte e nós vamos. Aí eu vim pra cá em 2005, conheci muita gente no Tennessee. Eu era ligado à música sertaneja, pessoal. Gostava demais de música. Gosto ainda, não parei de gostar. Esse é o detalhe, eu gosto. Não dessas músicas que denigram a imagem da mulher, que não sei o quê. Isso eu não gosto. Eu gosto de música sertaneja, fala de amor, às vezes fala até de, né, eu tô apaixonado, né, e enfim.
Mas tem as músicas à raiz, música com histórias profundíssimas né, Sim. que vale a pena E a ouvir. história nossa É brasileira também, história, é né? história, né? Então eu gosto ainda, continuo ouvindo e gosto muito. Mas, enfim, aí eu fui pro Tennessee, aí foi um monte de gente, né? A gente fez uma caravana e aí eu fui lá e aí eles fizeram, assim, arranjaram muita coisa para nós lá, levaram a gente. Um dos americanos lá, uma americana, a Beck Wise, ela conseguiu uma bolsa. É uma história muito longa para eu estudar a música lá no Tennessee, mas na época a Carla não quis vir para cá. E de fato é uma coisa que a gente conversa hoje e a gente era tão imaturo que talvez a gente nem estaria junto mais por causa da imaturidade, né? Apesar de ser convertido, aí você vai amadurecendo. Então é um processo de amadurecimento no casal, individualmente e tudo mais. Então, o que que aconteceu? Resumindo, eu vim para cá em 2005, vim em 2007, depois 2009. Então você ficou vindo e voltando Só nesse que período. eu vinha, ia lá para o Tennessee, fui 2 vezes por Tennessee, depois o pastor José Antônio, que foi o pastor da igreja aqui da Betel, onde eu congrego hoje, que o pastor Thales é o nosso pastor hoje, o pastor José Antônio, a gente trabalhou junto na igreja de Londrina, e ele veio para os Estados Unidos. E quando eu vim aqui visitar ele. E aí ele me estendeu o convite para vir para cá. Só que isso demorou um tempo. Então eu mudei para os Estados Unidos em 2011, dia 23 de novembro de 2011. É inesquecível essa data porque eu cheguei aqui no Thanksgiving. Eu cheguei no aeroporto, eu fui direto para a igreja, estava tendo o almoço de Thanksgiving. Então não tem como esquecer, né, É, Rogério? você chegou com festa. Jeff, vamos dar um pequeno intervalo aqui, vamos voltar para a música. Você escolhe o repertório. Deixa eu ajeitar aqui para que você traga mais uma música para gente. Nossa, tem tanta música que eu fico até. Ai, ai. O Rogério vai colocar reverb na minha voz aí, né, Rogério? Pra ficar bonita, né? Pera O Rogério aí. tá me ajudando. Gente, minha garganta não é mais a mesma não, mas eu vou tentar cantar alguma canção aqui pra gente. É, deixa eu pensar aqui numa canção, Rogério. Todo mundo tem uma cançãozinha, né, é. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Pois é, que coisa linda. Como é que é o nome dessa música, Jeff? Chama Não Tenha Sobre Ti. Não, Não, não tenha. não tenha sobre ti. Deixa eu ajeitar aqui de Tirar novo, o Jeff. reverb. Tirar aqui o. O Pronto, reverb. é. Agora você tem que apertar o mute lá, né? Você tem que ir no FX aí, no FX, aperta lá pra ficar azul. Aí, agora mute do Mute canal. no 3. Isso. Aí, agora sim. Agora sim, Agora beleza. parou. Pois é. Jeff, é uma coisa interessante, enquanto você tocava, eu fiquei pensando nessa questão de se converter. Eu Ah, nunca passei por esse processo
Eu não tenho uma dedicação à igreja como vejo você, meu querido Tonon. Felipe Tonon, mas sempre tive como base na minha vida a família. Eu dediquei a minha vida toda à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, né? Pai que eu perdi já há algum tempo, e sempre achei que, na realidade, é, você precisa da igreja, mas não adianta a igreja se você realmente não tiver atitude de mudar. Eu tive muito conflito durante algum período na minha vida, exatamente por buscar às vezes a igreja e questionar muito o padre que estava lá Aham. na frente, né? Sim. E aí eu tenho uma história de quando vim para os Estados Unidos da América, quando eu tive uma série de problemas financeiros e tinha um negócio muito grande, a coisa começou a ficar ruim, inclusive por bobagens que eu fiz no meu negócio. Chegou um momento que eu não tinha outra saída a não ser vir para os Estados Unidos da América. E aí eu não me esqueço, e me arrependo muito disso, nesse período eu excomunguei Deus, Uhum. porque eu não achava uma saída e achava aquilo injusto que estava Uhum. acontecendo comigo. Aliás, quando eu te falei que eu não tive um momento, eu tive sim. Uhum. Foi quando eu, entrando aqui nos Estados Unidos, eu fui para a Carismática, Hum, num pedido que a Neuzinha me fez. entendi. E tive um momento na Carismática, não tão Uhum. forte como você teve, mas um momento de reconhecer os meus erros, Sim. de parar e entender o que estava me acontecendo naquele momento. Eu dou muito graças a Deus que eu tive problemas financeiros e esses problemas, graças a Deus, não afetou a minha relação com a minha esposa e com as minhas filhas. Pelo contrário, Aham. vir para os Estados Unidos fez com que a gente crescesse nessa união que nós tínhamos. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você conta essa história lá atrás do que te aconteceu e você já citou várias vezes o amadurecimento de um casal que estava à beira de Do se colapso. separar, né? E aí você vem para um país diferente, com tudo, língua, é todo um processo complicado que se você não tiver realmente muita firmeza, não tiver muita fé em algo, e melhor fé é a fé em Deus, é muito difícil dar certo. Então eu queria saber de você, a partir do momento que você e a Carla decidiram viver aqui, quer dizer, você já veio através de uma igreja, que já Sim. foi, o seu caminho foi pavimentado Sim. de uma forma excelente, né? Uhum. Como foi a chegada aqui e o entendimento de vocês dois que a vida de vocês seria aqui nos Estados Unidos? Rogério, eu sempre tive, assim, depois que a gente veio a primeira vez, eu sempre tive o sonho de vir, mas a Carla nunca quis. A Carla era muito ligada à família dela, e aí ela, assim, ela ia dificultando, né? E, né, por uma imaturidade também dela, hoje ela reconhece, né? Mas assim, aí o tempo foi se passando, né? E E aí os relacionamentos lá na igreja, assim, até por minha imaturidade também, foram se desgastando. E a gente tinha essa porta aberta aqui. E aí um dia a discipuladora da Carla falou pra ela, Carla, será que não tá na hora de você rever essa questão dos Estados Unidos? E, e aí foi. E aí ela um dia, Carla, é porque assim, num processo, Rogério, eu entrei em depressão. Eu sofri 7 anos de depressão. Crente e tudo mais. Gente, crente tem depressão, tá? Quem é crente fala que não tem, assim, que não, crente não pode ter depressão, não, se morrer, aí não tem. Aí não tem. Mas o pessoal que é tipo assim,
Tem gente que, eles criam um estereótipo como se fosse um super-herói, uma pessoa inatingível, e não é assim que funciona, não. E que não pode cometer erro, Que né, e não existe isso. Como eu disse, a gente está suscetível às coisas que acontecem aqui. Mas, enfim, e eu fiquei muito doente, muito depressivo mesmo. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos depressivo. O meu sonho era mudar para cá. Quando eu cheguei, eu queria voltar embora. Assim, e a Carla falou, não, nós vamos ficar. A gente veio, vamos ficar e tal. E aí a gente ficou, né? Eu tinha todo o aparato aí, se eu quisesse ficar, eu já trouxe toda a documentação pronta do Brasil. Até os documentos, todos juramentados, já veio tudo do Brasil pronto. Né? Assim, a gente é bem organizado nessa questão, sabe? Bem organizado. Então, a igreja te ajudou nesse processo também? assim, É. né? A igreja foi o nosso sponsor, né? Foi o nosso sponsor, mas de fato, eu trabalhei com música na igreja por 10 anos, então tinha como provar para a imigração que, de fato, eu tinha, Você né? tinha a Tinha ligação da. posição, né? Lógico que, gente, eles fazem um pente fino na sua vida, né? Inclusive, no processo, foi engraçado um dia o eu estava com o meu advogado e por um motivo a gente não. Eles foram fazer uma visita na igreja, a imigração, e não avisaram meu advogado. Meu advogado ligou lá e excomungou eles aqui, porque eles não podem, diz que tem que avisar e tal. E o cara chegou de supetão lá, mas eu não tava lá. Mas eu tinha minha sala, ele viu tudo lá, mas aí a gente fez uma conferência call com ele por telefone. E aí o advogado falou para ele, olha, eu tô mandando para você o restante dos papéis que você pediu. Também tô mandando os links do YouTube que tem ele ministrando, já estava finalizando o processo. Ele falou assim: Ah, não, eu já vi os vídeos, só que aí ele fez uma piada, só que eu não entendi nada que ele falou. E aí, graças a Deus, assim, é um processo árduo, Rogério, árduo. É um É, processo, você sabe, né? eu me lembro que a luta e a duração desse período todo de legalização que realmente. E as dúvidas que houveram É, nesse caminho, né? é assim, é imigração, gente, é um negócio doido, assim, é só você ver, quando a gente tenta explicar pro pessoal que está no Brasil, que as coisas não são bem do jeito que eles veem na televisão, em Hollywood, nem no jornal, acho que principalmente no jornal. Cada absurdo, Rogério, que o pessoal fala daqui, as pessoas não vivem aqui para falar de lá. É, E aí mas todos nós temos uma. Eu vim para cá há 22 anos atrás, eu não tinha noção de como, apesar de já ter um irmão aqui vivendo há muitos anos, mas eu não tinha noção como era não, a mas, vida mas aqui. é que a gente tenta avisar as pessoas, mas isso faz parte da vida. Geralmente a gente só aprende lição quando a gente passa por ela, não é? Sim, É, é, é muito mais dolorido. Se nós tivéssemos a capacidade de ouvir um conselho, de aprender com os erros dos outros, né? é porque ouvir um conselho, né? Eu posso dar um conselho, ó, não vem pra cá porque viver sem documento, se você não tem expectativa, é muito. O país é uma bênção, o país é muito bom, é super organizado, é um país caro para viver. É caro, né, Rogério? Sim, com Todo mundo fala, certeza. não, mas as coisas aí funcionam tudo. Funciona, se você pagar, funciona. É simples assim, pagou, funcionou. Ponto E se final. você resolve viver de forma correta, É mais caro ainda. mais caro ainda, porque os impostos São realmente doem pesadíssimos. no bolso, Eu né? recebi uma conta do IRS, que o leão americano chama IRS, é IRS, né? Então eu recebi uma carta deles, eles fizeram uma cobrança minha de US$ 26.000 esses dias atrás, de 2019, uma coisa, mas assim, um erro grotesco. Aí eu tive que mudar de contador, eu tive que pedir para refazer todas as minhas finanças. Aí agora estou fazendo o que eles chamam de bookkeeping. Eles vão linha por linha, passando gasto por gasto, tudo que eu gastei, tudo que eu recebi, porque, gente, me deu um desespero. Eu falei, esse povo tá louco, eles querem me matar, né? Mas eles gostam bastante de dinheiro aqui. O Jeff, Ah, algo que eu queria saber de você. Hoje você tem uma empresa, a Angel AV Pro, você sei da sua luta com a empresa, eu sei da sua competência no seu trabalho e aos poucos você vai ocupando o seu espaço. Agora tem algo que eu acho interessante, principalmente
no evangélico, porque, por exemplo, eu faço uma comparação, o católico não é cobrado dele posicionamentos ou comprometimento tal qual acontece na maioria das igrejas evangélicas, né? Você tem um, um caminho e algumas regras a cumprir na igreja evangélica que, no meu modo de ver, são muito mais rigorosos do que a igreja católica. O cara que não tem religião nenhuma, ele é católico, né? Aquele que não quer se comprometer com Aham. nada, é lógico que você tem com o católico realmente dedicado, que segue a liturgia Tipo o Freeley, né? O Freeley o Braz, Freely nosso amigo. Grande Braz, abraço, Freeley. exatamente. Mas você tem também um monte de gente fala que é católico, mas o cara não vai à igreja tem 300 anos. Mas uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, acompanhando você e o Felipe Tonon, é que realmente vocês levam a sério a igreja, se dedicam à igreja, mas na conversa do dia a dia, vocês falam da religião de uma maneira tranquila, sem eu vou usar uma expressão, posso estar sendo injusto, mas sem o fanatismo, sem aquela coisa de querer converter todos que conversam com vocês. É, conversar com vocês, a gente percebe as atitudes, o comprometimento com que vocês fazem na igreja, mas não sinto em vocês aquela necessidade de ficar tentando converter as pessoas. Na realidade, eu percebo mais o exemplo de vida que vocês passaram a levar, que através desse comportamento, vocês tentam mostrar para as pessoas que a sua vida tem um destino diferente. E vejo hoje a participação de vocês, junto com o pastor da igreja de vocês, o pastor Thales, numa live que vocês fazem todos os dias, um horário ingrato, 6 horas da manhã, né? 7. De 7 às 8, mas você tem que estar Antes. bem antes, principalmente você que cuida da parte é, Técnica. Da do parte som. técnica. É uma maneira que você encontrou para devolver para a comunidade, de uma certa maneira, o bem que hoje ser evangélico, praticante e dedicado à igreja, esse trabalho que vocês fazem hoje junto com o pastor, que é um trabalho muito legal. Rogério, na verdade, todos nós podemos experimentar isso, né? O que você está falando, né? Esse comprometimento que nós temos, na verdade, a gente fala que é um comprometimento com o corpo de Cristo. Não é a igreja prédio, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja A, B ou C. É com o próprio Jesus, né, com o próprio Senhor. E o comprometimento, porque assim, é, se você. A gente sabe, o pastor Tales é muito claro nisso, e os pastores que eu convivi, graças a Deus, sempre foram muito claros. Se você vier na igreja por causa de mim, você não vai vir mais. Se você vier na igreja porque você tem um compromisso com Deus, aí você vai voltar sempre. Porque o Independentemente pastor do também é pastor, né? falho, porque o pastor também erra. E não só ele, eu erro, o outro erra, um fica de bico com o outro. E nós somos seres humanos, precisamos resolver. A gente não põe uma asa e sai voando e vai para um outro planeta. A gente está aqui, como que é? Nós estamos aqui suscetíveis às mesmas paixões que qualquer um, né? Que qualquer pessoa que ou é ou não é evangélico, ou fala que é e não é, ou que fala que é e não é, é católico, enfim, nós estamos suscetíveis. Só que o que aconteceu? No meio do caminho nós tivemos um encontro. E o que faz a diferença nas nossas vidas é esse encontro. Lembra a minha conversão? Sim. Esse encontro fez com que eu mudasse de vida. Esse encontro faz com que pega parte do meu tempo, vou lá e me dedico. Mas eu não estou trocando nada para Deus, não precisa que eu faça isso, entendeu? Deus não precisa de mim. Né? Deus tem pessoas muito mais eloquentes, muito mais inteligentes, né? Muito mais, sei lá, mais tudo, né?
muito melhores do que eu, pessoas muito melhores, com o coração muito mais puro, e Deus não precisa de mim, mas eu vejo assim, pela graça e misericórdia dele, é que eu vou lá na igreja e eu posso ministrar, a gente pode, na live, no caso que você está falando que a gente faz, todos os dias a gente bate um papo, a gente fala das coisas da vida, a gente fala das realidades, a gente não fica, a gente não tem esse linguajar crentez, entendeu? O duro é isso, que nem você está falando. O cara quer vender para você um linguajar. Se você falar igual ele, você é crente. E não é bem assim, né? A palavra de Deus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a gente vê gente, sabe, é, com estereótipo de crente, ou enfim, ou de católico que seja, mas pode ter estereótipo, tem rótulo, mas por dentro não tem compromisso com Deus. Agora, o compromisso também, a gente não pode falar que só porque eu vou na live todos os dias eu tenho mais compromisso com Deus do que uma pessoa que só pode ir no domingo. Entendeu? Sim, É, é é, uma. é, eu não posso falar isso também, porque eu estou sendo injusto, eu não sei do coração da pessoa. Às vezes eu vou todos os dias e, e assim, ok, eu vou, mas. E a pessoa vai no domingo de coração puro, é o horário que ela pode, ela se dedica ao Senhor naquele momento, ela vai lá buscar a face de Deus. E existe uma coisa engraçada, porque Deus é tão misericordioso, porque nós fazemos o culto para Deus, Rogério. O culto não é para nós. Então a gente o que acontece e assim, só que nós vamos para a igreja e a gente é tão abençoado porque Deus nos dá o privilégio de nós termos comunhão com os irmãos, com as pessoas que vão visitantes, vão pessoas que não são evangélicas, né? Vão os irmãos da igreja, vai todo mundo, mas nós temos essa possibilidade de ter essa comunhão, que é o que vocês falam, chamam de resenha, né? Não, mas é a comunhão, a gente tá junto, a gente estuda a palavra, a gente chora, a gente ri, a gente é exortado, admoestado, né? Tipo assim, ó, muda de vida, acorda, não faz isso, vai quebrar a cara, né? O que que... Mas eu acho uma coisa legal, porque, e volto a me referir a você e o Felipe Tonon, que são dois evangélicos que eu sou mais próximo, e não tenho dificuldade de conversar assuntos, né? O próprio Felipe, quando trabalha comigo na questão de trazer notícias para o programa Tudo Azul, a gente fala de tudo, de Sim, qualquer, de qualquer qualquer assunto. assunto, não tem barreira e não tem por que não se discutir assuntos que estão no nosso dia a dia. Jeff, eu, antes da gente terminar, eu vou querer saber um pouco da Angel AV Pro, porque o seu trabalho é um trabalho que vai crescendo e é de suma importância para as igrejas, para as igrejas que hoje começam a investir realmente em boa sonorização, em bons equipamentos, e isso é importante. Eu acho que isso tem um peso importante dentro da estrutura da igreja evangélica em relação aos cultos que são normalmente musicados, né? É Tem muita, importante muita música, né? você criar um ambiente gostoso para que Uhum. aquele momento que você está no culto seja realmente inesquecível. Mas antes disso, vamos voltar para a música, vamos trazer para o nosso ouvinte, o pessoal que está assistindo a live do Tudo Azul Móvel. Eu vou sintonizar aqui, Jeff, para você. O Rogério tá virando um grande técnico de som, já coloca reverb. Tô ensinando todo mundo a colocar reverb. E aí o Rogério tá aprendendo aí, ó. Tá vendo que a minha voz ficou maravilhosa? Tá certo. Eu tô olhando aqui, eu tenho tanta música, Rogério, que eu canto e tal, e eu tô olhando aqui na. Tem uma, tem uma. Ah, sim, sim. Ah, eu cantei aquela. Ah, não, acho que tá muito alto, deixa eu tentar. Quando. Como é que é? Ah, eu cantei pra Carla numa festa, né, que teve da rádio há muitos anos atrás. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono. Esqueci a letra. A música é Eu linda. quero estar junto a ti.
porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, meu amor. Pois é, e É nós só estamos na poesia. primavera, né? Quem canta isso? Tim É Maia? o Tim Maia, Tim depois Maia. o Maurício Manieri regravou também. Maurício Manieri, eu acho que o Júnior também, do Sandy Júnior, regravou, se eu não me engano. Essa música é Não, linda. ela é linda, muito linda mesmo. Jeff, tem uma música que eu gosto muito, tá começando a anoitecer, são 7h51 da noite, nesse dia 14 de junho, né? Uma segunda-feira. Aquela música Noites Traiçoeiras, você consegue Eu não. tirá-la, não? Noites Traiçoeiras, qual que é essa mesmo? Eu não. Como? Não, eu não lembro, Rogério. Eu não lembro. Então vai, você toca o que você achar melhor, Jeff. Eu queria cantar uma canção, lembrei aqui. Essa canção aqui é uma assim, eu acho que marcou, assim, tá marcando, né, a gente muito, porque ela fala de família, né? Você falou da família e tudo, né? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença se derrame por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, em seu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso e em teu choro, é contigo. Essa música chama Bênção, Rogério. Que música linda, Linda, né? Jeff Basso. Música Fala da família, né, Rogério? muito, muito linda. Inclusive, Jeff, pensa numa saideira, mas antes de você tocar a saideira, o papo tá bom, já estamos com 54 minutos aqui, Uau. mas eu queria, para fechar a nossa entrevista, esse bate-papo com você, Jeff, falar um pouco da Angel AV Pro, como que surgiu essa ideia nessa empresa que você trabalha com sonorização, né? Isso. Um mercado no qual você está muito bem preparado, você é um cara que realmente estuda tudo relacionado a som
e trago uma dinâmica diferente para as igrejas. Já fui em locais que você sonorizou, é diferenciado. E o culto, acho que deve ter uma importância, deve, não, tem uma importância grande para o pastor, toda essa parte da música, né? Na Sim, hora que você mexe com a as sonorização. pessoas, né? Rogério, é o seguinte, na verdade, a gente trabalha nesse ramo, a Angel Wave Pro é a empresa que eu sou proprietário aqui nos Estados Unidos. Nós atendemos igrejas, casas e business. Igrejas nós fazemos a sonorização live, né, para as igrejas, que é para tocar música ao vivo, só para deixar claro aqui. As casas nós fazemos toda a parte de smart home, tipo colocar som na casa, fazer a persiana baixar sozinha, acender a luz pelo celular, acender as luzes lá fora programado, a água da banheira liga sozinha, essas coisas nós fazemos. Olha, que E legal. também, que é a automatização da casa, né? E nos business a gente faz essas salas de reuniões, né? Nós fazemos também a estrutura de cabeamento para network, servidores, instalamos câmeras de segurança. Então a empresa abriu o leque. Mas ainda o nosso carro-chefe são as igrejas. O nosso maior número de clientes e amigos, porque quando eu vou nas igrejas eu não consigo tratá-los somente como cliente, né? Eu crio um relacionamento com eles porque a gente consegue conversar a mesma língua. E aí eu tenho algumas ferramentas por causa da minha experiência que eu consigo, se eles me ouvirem onde eu for, eu consigo trazer algo que vai sanar aquele problema que eles têm no som, que a grande maioria das igrejas tem problema com som, né? E precisa resolver, mas resolve-se com o quê? Resolve-se com bons equipamentos e treinamento de pessoas. Agora você pergunta para mim, qual que é o mais importante? Treinamento de pessoas ou equipamento? Treinar pessoas é mais importante. Rogério, Por que você diz isso? Você treina pessoas e tem um equipamento ruim? se eu treino uma pessoa, eu capacito ela com equipamento ruim, ela consegue fazer alguma coisa. Sem Ah, treino, ela não faz nada com nada, equipamento nada, ruim. nada. Nem Agora, no equipamento bom, né? não, uma pessoa sem treinamento no equipamento bom é duplamente frustrante para quem investiu, porque você põe o dinheiro e não dá resultado nenhum, sabe? Ah, você comprar uma mesa de som digital, eu amo mesa de som digital, na minha igreja tem, instalo nas igrejas. Aqui nós temos Uma uma. mesa de som digital, enfim, Rogério, é a mesma coisa de eu pegar um carro de Fórmula 1 e dar para alguém que não sabe pilotar. Você está entendendo? Então, o que adianta ter carro e não ter piloto? O que adianta ter mesa de som e não ter piloto? E você está entendendo? Então, e não é só a mesa. São vários fatores que precisam ser trabalhados numa igreja para que o som funcione de fato. Mas são muitos fatores. Aliás, você bateu numa questão que na hora que você treina pessoas e a igreja tem um orçamento que não é, nesse caso, pode não ser muito alto para uma excelente sonorização, alguém treinado vai tirar proveito Do que se tem já. maior, né, dos recursos que ela tem em termos de equipamentos e pode melhorar aos poucos. Não, ajuda demais. Você só não citou aí que agora você pode acrescentar que você sonoriza também a Arvis. RV, né? Verdade. Porque a gente monta o estúdio onde você quiser, a gente pode montar um estúdio para você, né? A gente tem essa capacidade. Na verdade, o mais dificultoso de montar um estúdio dentro desse local é poder adequar as coisas para que eles fiquem mais compactas possíveis, mais escondidas possíveis, né, num aspecto melhor possível. Então é um trabalho de pesquisa, né, envolve também budget. Budget pessoal, é o orçamento, né? Então isso influencia demais nas decisões que a gente precisa tomar durante uma caminhada de qualquer projeto. Então a gente, né, nós fizemos esse estúdio para o Rogério. Para mim foi um desafio, foi muito muito bom, né? Eu amei, né? Amei esse local que ficou muito bacana mesmo. E é isso. Então a Angel Wave Pro, Rogério, nós somos uma empresa, né, para as pessoas que estão assistindo. Nós somos uma empresa localizada em Northborough, ou Northborough, em Massachusetts.
aqui nos Estados Unidos. A nossa empresa trabalha com sonorização profissional para igrejas, casas e business, como eu disse. Hoje nós temos 3 funcionários, eu também, né, trabalho na empresa, né. Hoje nós admitimos mais um funcionário, começou hoje, Jeff. o Carlinhos, e eu adotei um negócio lá na empresa, Rogério. Ser empresário, você talvez vai ficar até bravo comigo, mas é uma estratégia, porque assim, é uma estratégia que eu tô tendo, é, porque assim, como eu disse para você, eu valorizo mais as pessoas do que as coisas. Lógico, eu quero que os meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, zelem pelas coisas, tanto pelos equipamentos que a gente tem, quanto pelas ferramentas e tudo mais que a gente precisa ter. Então eu criei na empresa, a pessoa não vai entrar na minha empresa de qualquer jeito. Ela tem que entrar. Hoje nós fizemos uma recepção para o novo funcionário. Nós fizemos um café da manhã, fizemos um quadrinho Welcome Aboard, Que legal, que entendeu? legal. Então o cara está chegando, então Ele está sendo acolhido, ele né? está sendo acolhido na empresa, entendeu? Ele não é mais uma pessoa para fazer peso e para passar tempo na minha empresa. Ele vai ser de extrema utilidade. Ele vai entrar na fase de treinamento agora, né? Já entende um pouquinho da área, estava trabalhando, gosta, né, disso. Então, eu fiz uma maneira de trazer o acolhimento. Aí as pessoas podem perguntar para mim, mas você está sendo muito bonzinho com o funcionário. Gente, o que eu tenho a ver se uma pessoa, ou se as pessoas, ou se funcionários fazem maldade? Só porque eles fazem, eu não vou fazer. Eu vou fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? É mostrar para eles que... Capacitá-lo, inclusive, Não, né? é capacitá-lo, mas mostrar para quem é que seja que você pode ser diferente. Os meus funcionários vão ser meus capachos. Eu preciso tratar eles com respeito, com dignidade, entendeu? Vou cobrar deles, vou falar, mas eu preciso falar, olha, você é uma peça fundamental dessa empresa hoje e nós estamos fazendo uma recepção para você porque a gente quer esse relacionamento. Vamos ter conflito, vamos falar, não, por que não deu certo, por que você não fez isso, por que você não enrolou ali? Vamos cobrar. Mas eu posso falar, mostrar para a pessoa, independente se as outras... A gente conhece muito isso, né, Rogério? Você é um empresário, que nem você falou, você já teve business no Brasil, então a gente tem essa questão do funcionário usar de má fé, né? O patrão também usa, eu sei, gente, o patrão também usa de má fé, isso acontece também, mas, como eu disse, o que eu tenho a ver se estão usando de má fé? Eu vou trabalhar de boa fé e vou fazer o melhor que eu posso para que os meus funcionários se sintam bem e tenham prazer de trabalhar comigo, entendeu, Rogério? Eu vou Pois por é, aí. eu te falo a verdade, não esperava nada diferente vindo de você. Ah, É obrigado. algo, é algo para cima, sempre buscando as coisas boas e sorte do seu funcionário que se dedicar, porque ele vai se tornar um profissional com certeza mais capacitado do que ele está entrando lá atualmente. É um ganha-ganha, ele ganha e você ganha, com Com certeza. certeza, com certeza. Jeff, vamos finalizar com uma boa música para fechar essa noite agradável Ah, aqui com sim, você? eu queria fazer uma brincadeira aqui antes da gente encerrar. Então vamos, mas então deixa eu. Só que eu tenho que desafinar o violão para fazer a brincadeira. Ah, é? Eu tenho que desafinar o Então dá violão. pra Neuzinha tocar que ela desafia, né? Ó, gente do céu, a Neuzinha toca violão, fiquei até com vergonha de tocar perto dela agora. Tenha paciência comigo aí, gente. É rapidinho. Peraí. Transformei o violão numa viola. Lembra que eu falei pra você que eu gosto de modo de viola? Vamos lá. Poxa vida, que legal, gente. Esse é Jeff Bastos.
Chique demais, Jeff Basso. Chique demais, meu mas querido. assim, eu não sou violeiro, eu só tô brincando. Os violeiros vão ficar com raiva de falar, o que esse cara tá fazendo aí? É que eu transformei o violão numa viola, mas eu sei brincar um pouquinho, mas eu não tô no meu melhor, minhas melhores fases tocando e cantando, porque eu tô me dedicando muito ao áudio e a música vai acabando ficando um pouquinho de lado, assim, mas assim, amo tocar, né? Você talvez Eu sou esteja diretor de com... música da minha igreja, assim, eu não. Hoje eu toco ainda, né? Tenho minha percepção musical bem aguçada, né? Eu gosto das coisas bem feitas, mas já tive melhor. Na performance eu já tive melhor. Pois é, Jeff, eu queria te agradecer. Sai mais um sonzinho antes da gente ir embora? Com a viola assim afinada agora eu estraguei tudo, mas vamos ver se eu lembro. Lembra dessa. Lembra dessa. Era comecinho do Globo Rural antigamente? Ah, tá. A trilha do Globo Rural. Globo Rural. O quê? Essa da Comitiva Esperança, lá, mas eu tô enferrujado, gente. Me desculpa, só Tá tô brincando ótimo. aqui. Jeff, queria muito te agradecer por essa noite agradável. É sempre um prazer estar com você. Espero que você tenha gostado. Você que acompanha o Tudo Azul Joia. Móvel, espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira nós temos uma outra live com o pastor Manuel de Oliveira. Oh, que Vamos bater joia. um papo com ele também. E obrigado, meu querido. Obrigado você. Ó, tô com reverb. Obrigado você. Deixa eu já fazer o efeito, ó. Ouviu aí? Ouvi. Percussão. Um abraço, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.